dia a todos, bem-vindos, né, ao mestrado profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública, da UFJF. Meu nome é Beatriz Teixeira, eu sou professora aqui da universidade, do Departamento de Ciências Sociais, já faz 20 anos, né, daqui a uns dias. E, além de professora no Departamento de Ciências Sociais, eu também atuo no programa de pós-graduação em Educação, o programa acadêmico, né, que fica na Faculdade de Educação, e aqui no mestrado profissional, desde a criação do mestrado. Eu sou formada em Ciências Sociais, eu tenho mestrado e doutorado na área de Educação, tudo na USP, e, né, logo em seguida já entrei aqui na universidade para poder trabalhar, né, no ensino superior. Esse nosso encontro de hoje, vocês ontem já tiveram um encontro com os professores, com a professora Eliane, coordenadora do PPGP, com os professores Marcos Davi, nosso reitor, Marcos Tanuri, que também são professores do programa, e eu creio que vocês já estão sabendo bastante coisa a respeito do funcionamento do programa. Hoje pela manhã, nós vamos ter a apresentação da disciplina Temas de Reforma da Educação, em que nós vamos trabalhar juntos durante esse semestre. Então, a nossa programação de hoje na primeira parte da manhã, nós vamos explicar como é que a disciplina vai funcionar, nós vamos falar a respeito dos objetivos dela, que função ela tem no conjunto do curso e como é que nós vamos trabalhar durante esse semestre todo. Aí a gente vai ter um intervalo, como eu acredito, né, que ontem também talvez tenha tido. Nós vamos ter um intervalo, a gente sai, toma um cafezinho, volta, e depois nós vamos passar para vocês uma entrevista, um vídeo com o Martin Carnoy, que é um pesquisador norte-americano e um dos autores, inclusive, de quem a gente lê um texto na nossa disciplina, em que ele fez uma pesquisa grande que foi publicada num livro chamado A Vantagem Acadêmica de Cuba. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. E nós vamos ter oportunidade de estar também discutindo isso com mais profundidade. O importante da entrevista dele é a gente dar uma primeira amostra do tipo de discussão que a gente faz nessa disciplina, não é? E com isso, com a entrevista dele, a gente ter a oportunidade de ter esse debate, né, e de começar, inclusive, uma primeira discussão entre nós. A ideia é projetar o vídeo e depois a gente abrir para uma discussão entre nós aqui nessa manhã, fazendo um ensaio ao vivo e presencial do que a gente faz na disciplina pela plataforma. Quando o mestrado foi criado, não sei se ontem isso foi comentado, mas o mestrado profissional ele foi criado por uma iniciativa do CAED, né, foi uma ideia do CAED, a partir da relação que o CAED já estabelecia com as redes de ensino há algum tempo, né, principalmente desenvolvendo sistemas de avaliação em vários estados brasileiros. Essa ideia inicial, essa iniciativa do CAED, foi também abraçada por algumas unidades aqui da universidade, além da Faculdade de Educação, claro, né, o CAED é um núcleo vinculado à Faculdade de Educação, também encamparam essa ideia. A Faculdade de Economia, a Faculdade de Administração, na época era uma faculdade só, agora são duas, o Departamento de Ciências Sociais, professores do Departamento de Estatística, professores do Instituto de Artes, esqueci de alguém? Professores da Faculdade de Direito. Então, a proposta inicial de criação desse mestrado, ela vira um processo, quem é da universidade sabe disso, que vai ao Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação como tendo sido uma proposição desse conjunto de unidades aqui da universidade. Essa iniciativa ter sido encampada por essas áreas todas não é à toa, era porque a gente tinha uma ideia de que a formação de um gestor da educação depende da reunião de um conjunto de saberes. Diretores de escola, técnicos de secretaria de educação, técnicos dos órgãos da educação nas várias instâncias da federação, são pessoas que, na cabeça da gente, precisam reunir conhecimentos vindos de várias áreas para poderem dar conta da sua tarefa.
eles têm que saber um pouco de política, política que eu estou falando de ciência política, né? E, eventualmente, tem que acompanhar, e muito, né, os acontecimentos políticos, até porque tudo isso interfere, muitas vezes, diretamente, sobre a atividade de vocês. Tem que saber de economia, tem que saber de direito, tem que saber de educação propriamente dita, né? A gente acaba tendo, ainda mais a gente que não é da área de pedagogia, a gente, quando abraça os temas da educação, a gente acaba tendo que fazer um trânsito e tem que passar a entender um pouco. Estou falando pelo meu caso, né? Eu formei em Ciências Sociais, eu fiz licenciatura em Ciências Sociais, mas eu acabei tendo que entender um pouco também de educação, um pouco de pedagogia, de disciplinas didáticas, para poder lidar dentro da área. Né? Então, nós temos que saber, na cabeça da gente, um gestor da educação tem que reunir essas habilidades todas, né, conhecimentos vindos dessas áreas todas. Não que tenha que ser uma super pessoa, porque ninguém é, né, isso também não existe, mas ser alguém que transita de uma certa maneira interdisciplinar é muito importante, porque todo mundo sabe disso, né? Por mais que na hora de estudar a gente coloque as coisas em gavetinhas, na realidade elas estão todas misturadas. E o curso foi todo organizado tendo essa perspectiva, tanto que vocês devem ter visto já pela apresentação de ontem, vocês vão transitar por várias disciplinas, né, de muitas áreas diferentes, tentando exatamente, por essa perspectiva mais formativa do mestrado, reunir essas habilidades, esses conhecimentos todos que eu estava falando antes. A disciplina Temas de Reforma da Educação, ela era uma disciplina antes, inclusive, oferecida em 2 semestres. E a gente utilizava e continua utilizando como material base um livro que foi organizado pelo professor Nigel Brook, da UFMG, eu já estou vendo alguns exemplares dele por aí. Isso aí. Marcos Históricos na Reforma da Educação. Esse livro ele foi organizado, eu acho até muito, né, isso tem que ser sempre lembrado, ele foi organizado para o mestrado profissional. Né, o professor Nigel, não sei se alguém conhece, ele é inglês, né, de nascimento, mas já vive no Brasil há muitos, muitos anos. E ele fez esse livro tentando passar pelos, né, o que ele avaliou como principais movimentos de reforma da educação pelo mundo e também no Brasil, da década de 50 do século XX para cá. E essa perspectiva histórica dada ao livro foi a opção feita em função de ser de ser mais didático. Não é? É como se a gente pudesse, por meio do livro, acompanhar uma linha do tempo. Fica mais fácil da gente entender. E fica também mais fácil relacionar com os saberes que a gente considera necessários e que devem estar reunidos nessa disciplina. Eu estou falando isso porque Temas de Reforma da Educação é uma disciplina que tem história, tem política, tem sociologia, tem umas pitadas de economia e tem educação, né? Educação como políticas educacionais, principalmente. De uma certa maneira, também, ela trabalha com uma perspectiva meio comparada. Isso não está explicitado, mas na hora que vocês começarem a percorrer o livro, vocês vão ver que isso acontece. Quando ele trata, por exemplo, de algum movimento de reforma da educação acontecido na década de 50, ele está passeando pelo mundo. Ele vai mostrar como é que isso aconteceu em lugares diferentes. É isso que eu estou chamando de uma perspectiva comparada. A ideia é poder pegar os conhecimentos dessas disciplinas que eu mencionei e utilizá-las utilizar essas disciplinas como uma ferramenta auxiliar para poder olhar para esses movimentos de educação e como é que ele aconteceu em todos os lugares do mundo. Por que essa é uma habilidade importante em gestores da educação? Porque é esse o movimento que a gente tem que fazer quando a gente olha para as políticas com as quais nós estamos lidando, seja nas secretarias, nos órgãos intermediários da educação, ou até mesmo nas escolas. Quer dizer, nada surge do nada.
Não é? Uma ideia básica com a que a gente trabalha aqui é de que as ideias circulam e por onde elas passam, elas vão criando algum tipo de influência, de adesão, de rejeição, ou mais ou menos. E que essas ideias vão encontrando realidades específicas, né? E que é da reunião dessas realidades específicas com essas ideias que circulam e a nossa importantíssima ação no meio disso tudo, ainda que seja fazendo nada, porque fazer nada é fazer alguma coisa, não é? E isso vai produzindo as políticas com as quais a gente tem que trabalhar nos nossos locais de atuação. A disciplina Temas de Reforma da Educação, dentro do conjunto das disciplinas do mestrado, ela tem essa perspectiva. É para isso que ela foi criada, é para tentar dar essa perspectiva para vocês. Como eu disse, na proposta curricular inicial do mestrado, ela estava prevista para durar 2 semestres. A partir da turma de 2013, foi feita uma reforma de currículo aqui no programa, não sei se alguém contou isso já para vocês antes, mas essa reforma de currículo visou liberar um pouco as disciplinas de vocês no 2º ano do curso. Porque, como nós aqui adoramos colocar as pessoas para estudarem, a gente antes tinha 4 disciplinas até o final do curso, né? E vocês com 4 disciplinas e mais a dissertação, porque aqui é todo mundo doido. Então, a gente achava que vocês iam dar conta de tudo isso. Com o tempo, a gente foi vendo que, né, não era bem assim, que era importante vocês terem um tempo de dedicação para suas dissertações no 2º ano. Então, nós demos uma enxugada das disciplinas para elas caberem principalmente no 1º ano, e aí temas de reforma da educação passou a ser tratada num semestre só. O que aconteceu com isso? É lógico que pesou um pouco a mão, não pesou? Eu estou perguntando para elas, porque às vezes, assim, né, para me ajudarem nessa avaliação. Porque aí o que a gente fazia antes? O livro base para nós é o livro do Nigel Bruck, Marcos Históricos da Reforma da Educação. Então, a gente utilizava uma seção do livro a cada mês. Depois, nós passamos a utilizar uma seção do livro a cada quinzena, numa matemática bem básica, né? Sacaram a divisão do tempo aí. E, além disso, quer dizer, a gente não trabalha só com o livro, a gente também acabou, com o tempo, produzindo alguns recursos complementares que são oferecidos para vocês na plataforma. Esses recursos complementares, eles são recursos complementares ao livro, mas eles não são de leitura ou de assistência complementar. Eles são recursos pelos quais vocês obrigatoriamente têm que passar, porque eles são uma outra maneira de apresentar o conteúdo. Né? Eu não sei da experiência anterior de vocês com educação à distância, mas tudo que está na plataforma é para ser estudado de alguma maneira, porque são maneiras diferentes da gente dar aula. Né? Se quando a gente está dando aula presencial, eu vou lá e falo um bocado de tempo, e posso até utilizar alguns recursos pedagógicos, didáticos, para complementar isso, na plataforma, a nossa aula é dada por meio do texto, por meio do vídeo, do áudio, da leitura multimídia, que são os slides mais animados que tem na plataforma e tudo mais. Outra coisa, o seguinte, ela é uma disciplina de muita leitura. Quando eu digo, inclusive, que temas de reforma está amparada em disciplinas que são da área, assim, em ciências até, que são da área de humanas, e quem aqui já passou por curso na área de humanidades, no sentido bem amplo, sabe que as nossas disciplinas elas são muito bibliocêntricas. O que eu estou querendo dizer com isso? Elas estão muito ancoradas em leitura, não tem muito jeito. Né? Esse é o meio da gente difundir o conhecimento produzido nessas áreas e é também onde a gente tem oportunidade de fazer a discussão, porque o nosso debate também ele é um debate muito ancorado em provas argumentativas. Não é isso? Quer dizer, não há certa discussão que a produção de conhecimento e o nosso debate acontece. Então, ela é uma disciplina em que a gente depende bastante da leitura. Mas o lado bom disso é que acaba sendo uma disciplina que ajuda muito vocês na hora de vocês elaborarem as suas dissertações de mestrado.
não é? Porque as leituras na área de educação circulam bastante pela disciplina e a gente, inclusive, está pensando umas novidades para esse semestre, que talvez ajudem mais, inclusive, vocês nessa tarefa futura da dissertação. Eu vou falar um bocado e depois também eu vou abrir um espaço para vocês tirarem dúvidas que vocês tiverem a respeito da disciplina ou outras que eu também possa responder, né? A gente pode conversar um pouco a respeito da disciplina. Bom, o objetivo geral da disciplina é esse. Vocês vão ter que ver que assim, ela dialoga muito com outras disciplinas, assim, esse trânsito que a Paula faz, Priscila também já fez isso. O trânsito pelas disciplinas ele é permitido porque, na verdade, elas estão bastante relacionadas, em especial as disciplinas com que vocês vão trabalhar nesse semestre. Eu vou tentar usar a plataforma para mostrar para vocês algumas das atividades com que vocês vão se deparar nesse semestre. E aí eu vou, inclusive, abrir um parênteses para mostrar, eu não sei se isso já foi apresentado a vocês, eu vou usar a experiência do ano passado, porque a desse ano ainda não está pronta na plataforma. Começou o ano passado uma certa inventação de moda aqui no mestrado. Porque, já que é um mestrado em gestão e avaliação da educação, a gente também acaba usando esse espaço como um certo espaço de experimentação pedagógica, no melhor sentido, né, da expressão. Então, nós começamos a inventar o que a gente chamou de uma atividade interdisciplinar. Que começou no ano passado como uma semana interdisciplinar. O que é isso? Ao invés de vocês começarem um mestrado já direto nas disciplinas, vocês terão uma primeira semana, que neste ano será de 22 a 28 de agosto, que será uma semana interdisciplinar dedicada ao Plano Nacional de Educação. O ano passado, o Plano Nacional o tema também foi o Plano Nacional de Educação. Só que não vai ser igual do que vocês vão ter agora, não vai ser igual ao do ano passado. Então, assim, o tema, de uma certa maneira, é o mesmo, mas os recursos são outros. Inclusive porque a variável tempo já atuou sobre o Plano Nacional de Educação do ano passado para cá. Vocês devem ter acompanhado pelos jornais, quem trabalha nas secretarias, inclusive, deve estar fazendo isso, quer dizer, já começaram a circular dados sobre a avaliação do plano, o que aconteceu, o que não aconteceu, enfim. A ideia dessa primeira semana é a gente ter oportunidade de desenvolver um trabalho interdisciplinar como se fosse um tema gerador ou um tema integrador, para o qual as disciplinas todas contribuem, e também esse tema é tratado dentro de cada uma das disciplinas, tentando colocar em prática, no curso, isso que eu estava falando para vocês antes a respeito de como é que os conhecimentos se misturam na realidade. Então, tratar do PNE, avaliar o PNE, conhecer o PNE, é uma maneira de colocar os temas que a gente estuda nas disciplinas, tratando de um outro assunto que afeta a prática profissional de vocês, né? Independente, todo mundo que trabalha com educação acaba sendo afetado pelo PNE, já que ele tem meta para todos os níveis da educação, para todas as modalidades, né? Então, ele é um documento que, pelo caráter, pelo objetivo mesmo que ele tem, ele acaba afetando tudo, né, que a gente faz na nossa área de educação. A escolha do PNE como tema deveu-se a isso. Na primeira semana de aula, então, nós tivemos oportunidade de conhecer o plano,
de ler um artigo do professor Donaldo Bello, comparando. Donaldo Bello é um professor da UERJ, da área de políticas educacionais, e ele tinha escrito esse artigo que foi oferecido para a turma no ano passado, especialmente, né, para o CAED. E, nesse artigo, ele compara o plano de 2001 com o plano de 2014. Na época, a gente assistiu também uma entrevista com o Renato Chanine Ribeiro, né, então ministro da Educação, falando sobre o PNE. Então, foram oferecidos na plataforma alguns recursos que permitiram, não sei se vocês já viram a cara da plataforma, já viram? Já. Então, nessa semana interdisciplinar, foram oferecidos aqueles recursos que estão listados ali, não está dando para vocês lerem, mas é o plano propriamente dito, né, o artigo do Donaldo Bello, a entrevista com Renato Chanine Ribeiro, a apresentação da semana interdisciplinar na época, foi um pequeno vídeo gravado pela professora Denise Vieira, que atualmente é secretária municipal de educação aqui em Juiz de Fora, que também é professora do nosso curso, mas está licenciada em função da secretaria, então ela estava comigo nessa atividade. Nós gravamos um pequeno vídeo ali para apresentar, para contar para os alunos isso que eu estou falando para vocês aqui agora, presencialmente. A ideia é que a gente agora repita essa experiência. Lógico, como eu disse, não mais com os mesmos recursos que estão ali, né? Nós atualizamos esses recursos. Então, a gente continua lidando com o plano, mas por meio de outros, né? Tem um artigo novo do Donaldo Bello, tem vídeos novos, então nós estamos terminando de selecionar esse material. A ideia é que a gente, tomando o PNE como pretexto, tenha a oportunidade de trazer para dentro do mestrado um pouco da nossa vivência em relação ao plano. Quer dizer, o que está acontecendo nos lugares de trabalho da gente em função do plano? Quais as metas estão sendo operacionalizadas e não, e como? Que efeitos ele já está produzindo sobre as nossas realidades de trabalho? Esse tipo de coisa que vai ser discutida na semana presencial. E a ideia é que, a partir dessa semana presencial, não, interdisciplinar, né? E a partir dessa primeira semana, aí a gente, a partir do dia 29 de agosto, nós vamos entrar propriamente nas disciplinas com que vocês vão trabalhar esse semestre. Tá? Então, a partir de 29 de agosto, é que vocês estarão conosco em temas de reforma da educação. É que vocês estarão conosco em temas de reforma da educação para poder tratar dos nossos conteúdos durante esse semestre. O tema do Plano Nacional de Educação, ele não vai sumir. O tema do plano será relacionado com os conteúdos que a disciplina for trabalhando ao longo do semestre, né? E isso é a proposta para todas as disciplinas. Então, a expectativa é de que a gente consiga utilizar o que a gente vai estudando em termos de reforma da educação para pensar como é que aquele conteúdo, aqueles conceitos, aqueles tipos de reforma da educação, como é que elas se relacionam com o plano agora, se aquilo lá inspira ou inspirou o que anda sendo feito em termos de educação no Brasil e como. Então, é esse tipo de diálogo. Até que, quando chegar lá no final do semestre, a gente vai propor um trabalho também interdisciplinar, né? Então, a ideia é de que, quando chegar no final do semestre, vocês, isso, né, no decorrer do semestre será apresentado, vocês vão ter que fazer um trabalho interdisciplinar em que reúnam. O ano passado tinha bem isso, quer dizer, vocês tinham que pesquisar nas redes de ensino como é que estava o PNE, se tinham feito os planos locais ou não e como. Então, a gente sempre propõe um trabalho em que vocês têm que olhar a prática, olhar a realidade e olhar as disciplinas. Uma característica, não sei se talvez também já tenha sido dito para vocês, uma característica interessante do mestrado é que, nessa fase à distância, a gente sempre procura organizar grupos de trabalho, grupos de estudo, grupos de trabalho.
Só que esses grupos são montados com pessoas que estão fisicamente distantes umas das outras. Então, acho que esse é um desafio muito interessante. Não é como é que você trabalha em grupo à distância. E esses grupos, às vezes, mudam durante o curso. Então, de um semestre para o outro, a composição desses grupos pode mudar. Pode, não estou dizendo que tem que mudar. Pode mudar. E qual é o motivo para mudar ou não mudar? São razões pedagógicas, era isso que estava pensado desde o começo. Um pouco para tentar simular nessa atividade à distância situações pelas quais a gente passa quando está trabalhando na gestão de algum lugar, ou até quando está trabalhando, mesmo que não seja na gestão. Né? Os grupos em que a gente trabalha, eles mudam, pessoas novas entram, pessoas saem, às vezes elas mudam daquele lugar por uma razão qualquer. E quem trabalha em equipe, e o nosso trabalho, né, acho que de todos nós, ele é um trabalho, de uma certa maneira, em equipe, a gente acaba tendo que aprender a lidar com essa flexibilidade, né, das equipes com que a gente trabalha. Essa é uma habilidade requerida dos gestores também. E, cada vez mais, também é requerida uma capacidade de saber resolver certos problemas à distância. Né? O mundo está ficando assim, a maioria de nós aqui não é nativo digital, né? Nós já somos, né, imigrantes digitais, eu com certeza. Então, a gente também está tendo, com o passar do tempo, que se adaptar a resolver uma porção de coisas pela internet. Né? Coisas que antes a gente tinha que ir no lugar para resolver, eu tinha que ficar horas no telefone para resolver, agora a gente vai lá e resolve muitas vezes por conta própria, às vezes até com mais agilidade pela internet. Né? Então, também ter acesso a essas tecnologias é um fator de atualização. E eu fico pensando que a gente que trabalha na área de educação, a gente tem que vencer essa barreira da tecnologia, se é que a gente ainda tem essa barreira, porque os nossos alunos já venceram. E essa capacidade, inclusive, deles lidarem com isso na sala de aula, tem colocado para nós uma série de desafios. Porque proibir o uso dos equipamentos é muito difícil, a gente não consegue, porque quando a gente proíbe, eles usam escondido, bota dentro do estojo, né? Agora é tudo touch, então eles conseguem, com os dedinhos muito ágeis, mexer nas coisas dentro do estojo. Então, a gente tem que arrumar maneiras de acabar trazendo essa tecnologia para dentro da discussão da aula. Né? Quer dizer, uma das maneiras né, procura aí para mim no Google onde é que está não sei o quê, mostra aqui para todo mundo. Quem está com 3G aí, liga para mim, procura e tal. Né? Então, a gente acaba tendo que também aprender a lidar com mais familiaridade com essas tecnologias. Ontem até eu estava numa banca de doutorado em que esse tema apareceu. Quer dizer, nós estamos precisando entender melhor os nossos alunos, não só por razões de ordem socioeconômica, cultural, como há muito tempo a gente já precisa na área de educação, mas agora também por conta desse perfil geracional. Né? Pode ser, inclusive, que a maneira deles produzirem e construírem conhecimento esteja ficando diferente da nossa, por conta até dessa relação com a tecnologia. Então, isso são questões ainda a serem desvendadas por nós. Então, o mestrado aqui, eu acho que deu para vocês verem, ele acaba tentando, né, reunir, desenvolver essas habilidades todas ao mesmo tempo. Qual é a novidade que vocês vão encontrar em temas de reforma da educação neste semestre, se forem comparar ao... porque sempre alunos fazem isso, independente do nível de escolarização. Né? Alunos, quando têm oportunidade, comparam o programa que estão tendo com o último que tiveram, né? Para ver se o que eu estou tendo agora é igual que o meu colega teve. Então, se vocês forem pegar o desse semestre e comparar com os colegas na última turma, vocês vão ver que não é mais a mesma coisa. Né? Nós resolvemos fazer um giro na disciplina. Às vezes eu brinco assim, os alunos vêm uma vez cada semestre. A gente que é professora há muitos anos de uma mesma disciplina, se a gente não inventar a moda, a gente também cansa. Né? Eu tenho disciplina aqui na universidade que eu dou a mesma disciplina há 20 anos. Eu já dei essa disciplina 40 vezes. E se vocês pegarem de um semestre para o outro, é uma disciplina dada para o curso de arquitetura, ela muda muito de um semestre para o outro. Então, eu tenho que ficar exercitando a minha criatividade para tentar fazer coisa diferente, porque, senão, eu é que não aguento, não são os alunos, né? Fazer 40 vezes a mesma coisa.
Então, nós aqui em Reforma da Educação, nós resolvemos também dar uma mudada, porque já tem muito tempo que nós estamos fazendo a mesma coisa. Não que antes não tenha mudado. Se vocês forem olhar, ela vai mudando um pouco todo semestre. Mas a expectativa agora, nós estamos dispostos a dar um pouco mais de atenção para a educação brasileira. Nós estamos sentindo que vocês estão precisando estudar mais educação brasileira, educação no Brasil. Então, nós não vamos abandonar nada. O livro do Nigel, ele continua sendo nossa bibliografia básica de referência. Nós vamos continuar. Só que nós vamos trazer mais coisa para a disciplina. Vocês já fizeram expressão de que, ai, meu Deus, né? Eu vejo as caras de vocês enquanto eu vou falando. Vocês podem achar que não, mas eu estou vendo tudo. Então, assim, as caras de preocupação, ai, meu Deus, o que mais que ela vai colocar? Então, qual é a nossa ideia? É tentar trazer para a disciplina mais material de domínio público. O que é material de domínio público? São artigos que estejam publicados em periódicos acadêmicos da área de educação, de ciências sociais, de uma maneira geral, mas pelos quais nós não temos que pagar, eles estão nas revistas. Trazer mais vídeos de domínio público para poder compor esse conhecimento maior a respeito da educação. Então, a nossa expectativa é acrescentar mais coisas à plataforma, né, mais leituras. Lógico que aí a gente também está fazendo uma seleção das sessões do livro do Nigel que vocês obrigatoriamente têm que ler. Nós não perdemos a noção, não. A gente continua tendo noção de manter algum equilíbrio, né, dentro daquilo que é obrigatoriamente cobrado como leitura dentro da disciplina. Agora, essa disciplina, ela, assim, nessa trajetória dela aí de 9 anos, não menos, 6 anos, nós acabamos produzindo algumas coisas interessantes. Então, na nossa primeira quinzena, que começa no dia 29 de agosto, vocês terão uma quinzena introdutória ao tema das políticas públicas. O título está ali já. Né? Vocês não vão logo ter acesso, porque logo que acabar aqui eu vou fechar o olhinho da plataforma, porque a gente ainda tem que fazer uns retoques nela. Eu só abri para vocês poderem ver. Então, o que será discutido nessa primeira semana? Exatamente alguns conceitos iniciais que a gente utiliza para poder abordar e analisar o tema das políticas públicas. Essa primeira semana, ela está muito suave. Tem um rótulo ali explicando a que viemos, né? Rótulo esse texto inicial, dando boas-vindas a vocês. E os recursos com que vocês vão trabalhar nesta semana são, a princípio, recursos que eu chamaria de meio que domésticos, porque foram elaborados por nós dentro da disciplina, mas todos de muito boa qualidade e que são, inclusive, assim, leituras que ajudam muito o pessoal aqui no mestrado. Primeiro, é um texto escrito pelo professor Eduardo Condé, aqui da universidade, que atualmente é pró-reitor de planejamento. Ele era professor da disciplina até na última vez, se licenciou agora por conta da atividade na reitoria. E ele elaborou esse texto, Considerações sobre Política, como uma maneira de reunir num texto, com uma linguagem muito clara, muito acessível, uma bibliografia que muitas vezes está em inglês. Né? Então, ele fez um texto comentando conceitos básicos de ciência política e também uma abordagem que a gente utiliza muito na hora de tratar as políticas aqui no curso, que é a abordagem do ciclo de políticas, porque ela é, de uma certa maneira, didática, né? Já que organiza as políticas em diferentes contextos. Quer dizer, desde aquele contexto inicial que demanda a existência da própria política, passando pelo contexto da elaboração do texto da política, o período da implementação e os resultados e efeitos que a política tem. Eu digo que isso é muito didático porque essa organização, ainda que ela não seja estanque, não é? Ela não acontece na gavetinha, na realidade. Na realidade, isso tudo vai acontecendo misturado, não é assim? A implementação se mistura, muitas vezes, com a fase da produção do texto, e uma coisa influi sobre outra, mas, na hora de estudar, se a gente tiver uma orientação que nos ajude a separar essas partes, porque isso facilita a pesquisa, inclusive, sobre o que acontece em cada um desses momentos, isso é muito bom para o nosso estudo.
Para ajudar também na leitura do texto, vocês vão ter um recurso, que é uma leitura multimídia. Eu falei rapidamente, uma leitura multimídia é um slide incrementado, né, um slide com alguns hiperlinks. Então, ele, além de ir tratando do texto, né, do tema, ele também possibilita a explicação de alguns dos elementos que estão presentes ali no slide. E vocês também têm um vídeo, também o vídeo aqui é considerações sobre políticas, o texto é Abrindo a Caixa. É um vídeo também gravado com o Condé, em que ele discute esse tema das políticas públicas. Então, o que é o objetivo dessa primeira semana? É a gente começar a se apropriar de algum ferramental, né, de conceitos com que a gente vai estar trabalhando no decorrer do semestre. Tanto que a discussão que vai acontecer no fórum vai gerar em torno disso. Né? Quer dizer, quais são os conceitos que estão aparecendo, o que eles dizem, o que eles dizem em situações diferentes, para que serve, assim por diante. A partir dessa primeira semana, eu estou tentando procurar aqui, mas ele ainda não está aqui. Vocês vão ter acesso na plataforma também a um mapa da disciplina. Um mapa da disciplina é um arquivo onde vocês terão, quinzena a quinzena, o que vai acontecer do começo até o final. Esse arquivo já está pronto. É porque o computador aqui não é o meu, até eu achar aqui vai demorar muito. Vocês têm nesse mapa da disciplina, quinzena a quinzena, o que será feito. No caso da nossa disciplina, isso já está tudo programado até o final. Dizem as boas línguas que a nossa disciplina é muito organizada, que a gente sabe tudo que vai acontecer até o final. Eu, pessoalmente, gosto muito desse tipo de coisa. Eu detesto surpresa, mesmo que seja boa. Então, eu gosto de tudo muito organizado, tudo muito previsível. E na nossa disciplina, é assim que as coisas acontecem, né? Assim, não teve caso até hoje de alguma coisa que fugisse, né, do programado. Então, assim, o que tiver lá no mapa, aquilo vai acontecer. Só não acontece por algum motivo de força maior, ou se alguma decisão coletiva do mestrado, por alguma razão, se sobrepuser aquilo. Mas, caso contrário, a disciplina vai estar lá como programado. Então, vocês podem ver, a partir da segunda quinzena, aí a gente começa a utilizar propriamente o texto do Nigel Brooke. Então, a gente trata da teoria do capital humano, que é a segunda seção do livro, se eu não estou lembrando errado agora. E, depois disso, a gente, então, a abordagem da teoria do capital humano, ela ainda se faz necessária, porque todo mundo sabe disso. Esse é um conceito que veio para ficar. Né? Ele é um conceito que veio, todo mundo, não sei se todo mundo conhece, a teoria do capital humano foi uma teoria escrita, né, produzida por um economista chamado Schutz, né, de sobrenome Schutz, e é uma teoria microeconômica. Ele estava pensando em como é que atores individuais lidam, né, com o investimento em si mesmos, né, ou seja, como é que a gente lida com o investimento na gente mesmo para poder, né, alçar uma posição melhor na disputa por espaço na sociedade, no mercado de trabalho. E aí ele trata isso de investimento em capital humano, quer dizer, considerando que a nossa capacidade de trabalho, o conhecimento que a gente tem, a qualificação que a gente agrega a nós mesmos, isso aí é um investimento em capital humano, e que esse investimento acaba dando para a gente melhores condições de atuar no mercado de trabalho. A gente pode ganhar mais quanto mais educação tiver. Essa é a lógica dele. Baseado, ele ganhou, inclusive, o Prêmio Nobel de Economia por causa disso, quer dizer, mas baseado nesse raciocínio, que é um raciocínio microeconômico, ou seja, ele estava pensando em como atores individuais, pessoas, se comportavam nesse cenário. Os países, muitos países pelo mundo, e começou a circular a ideia de que os países também poderiam fazer um investimento semelhante. Pô, se funciona para um, deve funcionar para uma porção. Né? E quanto mais eu conseguir qualificar a minha mão de obra, mais capacidade eu tenho de competir, inclusive, com outros países, né, por uma posição melhor na divisão internacional do trabalho, da riqueza e tudo mais. Tanto que vocês sabem disso, porque isso está no jornal. Tem alguns países que têm uma produtividade
lá em cima, né? Os seus trabalhadores têm uma produtividade muito alta, é o caso da Alemanha, por exemplo, e isso tem a ver com investimento em educação. E eu não sei se vocês viram, inclusive, que a Alemanha agora está tornando as universidades dela públicas, né? Na contracorrente de umas coisas que andam acontecendo, todo mundo sabe bem, não sei onde, né? Tá aí o editorial do Globo, do último domingo, essas coisas. Enfim. Então, assim, essa é uma teoria que a gente vai continuar estudando, porque ela conseguiu fazer influência nas políticas educacionais do mundo afora, inclusive do Brasil. Vocês lembram disso da década de 90, né, quando essa ideia retorna às nossas políticas educacionais. O terceiro movimento que nós vamos fazer é um movimento do qual nós vamos precisar, durante 2 quinzenas, se eu não estou enganada, nós vamos juntar as sessões do livro, desde a Nação em Risco até as reformas educacionais no mundo globalizado. Por que nós vamos fazer isso? Nós não vamos mandar ler tudo de uma vez só para o dia seguinte, não, mas assim, a gente vai pegar isso tudo, porque esse movimento que começa a acontecer lá na década de 80, nos Estados Unidos, ele é um movimento que fixa na educação e passa a valorizar alguns conceitos em relação à educação que estão presentes até hoje. Por exemplo, as avaliações em larga escala, por exemplo, a ideia de accountability, de prestação de contas, de responsabilização, por exemplo, a focalização das políticas educacionais, priorizando muitas vezes o financiamento para aquilo que é considerado prioritário. Ou seja, da década de 80 para cá, talvez a gente possa dizer que nós estamos lidando com alguns mesmos conceitos, com algumas mesmas ideias, que não é que elas estão iguais ao que eram lá atrás, não, mas elas modificadas, debatidas, recontextualizadas, interpretadas, estão presentes no que a gente faz em educação até hoje. E vocês viram que eu fui utilizando vários adjetivos para falar de recontextualizada, modificada e por aí vai, é porque é essa noção de movimento também que a gente quer que vocês tenham na disciplina. As ideias não ficam paradas. Por isso, inclusive, a gente tem que tomar sempre muito cuidado, porque, às vezes, eu costumo dizer que, na área de educação, a gente tem problemas muito concretos para resolver. Né? Eu, às vezes, comparo o que é pesquisar na educação com o que é pesquisar na área de ciências sociais, sociologia, política e tal. Quando a gente pesquisa na área de ciências sociais, até a maneira como as ciências sociais foram, né, se constituindo no Brasil, principalmente, os temas que a gente pesquisa, eles não são temas, às vezes, na sua maioria, de aplicação imediata. Não é? Eles têm a ver com um esforço de compreensão da sociedade, do mundo, de entender como as coisas são, como as pessoas se comportam, como elas reagem, que é muito válido, muito justo e muito necessário. Mas não é um esforço que se sente, inclusive, cobrado pela realidade. Eu acho que a gente, na área de educação, é um pouco diferente. Como a gente pesquisa na área de educação, tendo as redes de ensino, muitas vezes, cara a cara com a gente, eu acho que a realidade e as dificuldades que as redes vivem, elas nos cobram. Né? Elas cobram da universidade, cobram dos pesquisadores, com mais ansiedade, solução para os problemas concretos que elas enfrentam, né, que os professores enfrentam, que os alunos enfrentam, que os gestores enfrentam na sala de aula. Isso talvez faça com que a gente, na área de educação, tenha uma tendência a muito rapidamente aderir a teorias que nos são apresentadas como se fossem novidade. Eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu. E, às vezes, isso a gente vê acontecer nesta disciplina. Então, a teoria do capital humano, então olha para isso como se isso fosse solução para alguma coisa. O objetivo desse livro, ele não está apresentando soluções ou possíveis soluções para os desafios que a gente enfrenta hoje. Ele está contando para nós como as pessoas lidavam com os desafios que elas tinham há 50, 40, 30 anos atrás. A maneira como nós vamos lidar com os desafios que nós temos hoje tem que ser resultado da nossa criatividade.
Por isso é que a gente está estudando o passado, para poder encontrar inspiração para a nossa criatividade, para poder lidar com os problemas que nós temos hoje, que são novos. E não é a adesão rápida a nenhuma dessas teorias que está apresentada no livro que vai ajudar na resolução desse problema. E, na hora de resolver problemas, nós também temos que ter uma atitude sempre crítica. Eu sempre gosto de dizer, anglo-saxões, lá os ingleses e tal, né, e os ibéricos, os portugueses, os espanhóis, usam a palavra crítica com significados diferentes. Crítica lá para os ingleses é uma análise detida de alguma coisa. Crítica para nós ibéricos aqui é o meter o pau em alguma coisa. Então, toda vez que eu falar a palavra crítica, vocês entendam que eu estou falando como os ingleses. Então, usar a palavra crítica, nesse caso, e olhar criticamente para essas teorias que aparecem no livro, é analisar de maneira detida essas teorias, pensar sobre elas, ver o que tem a ver ou o que não tem a ver com a nossa realidade e poder ter uma opinião mais apurada sobre isso que a gente lê e para depois poder ter uma opinião mais apurada sobre o que nós mesmos estamos fazendo em termos de políticas educacionais no lugar em que a gente trabalha. Então, nesse semestre, nós vamos gastar, acho que umas 3, eu não lembro o mapa de cor, mas eu acho que nós vamos gastar umas 3 quinzenas, não é? Fazendo esse trajeto da década de 80 para cá. Isso porque depois a gente também quer ter umas 3 quinzenas, se eu também não estou lembrando errado, dedicadas à educação brasileira. O que eu fiz? Cadê? Ah, na plataforma. Gente, esse povo é de uma eficiência ímpar, Nossa Senhora. Cadê? É verdade, claro. Aqui, mapa da disciplina. Ali, ó. Aqui. É porque aqui aparece muito claro, eu não consigo ver direito. Então, tá ali, ó, exatamente como eu tinha falado. Só um minuto. Ali, ó, a primeira quinzena, introdução ao tema das políticas. A quinzena 2 é a teoria do capital humano. Pulei, 3. As reformas educacionais a partir dos anos 80, que é aquilo que eu tinha comentado para vocês. Tá vendo? Ela dura a quinzena 3, a quinzena 4. E aí as reformas educacionais a partir dos anos 80. E aí na quinzena 6, nas quinzenas 6 e 7, nós vamos tratar da reforma educacional do Brasil a partir dos anos 90. Né? Então, a lógica é que a gente, depois de estudar isso que aconteceu no mundo de 80 para cá, a gente possa estudar o que acontece no Brasil de 90 para cá, que é quando, principalmente, esses conceitos que a gente estava estudando antes no mundo de 80 começam a fazer efeito aqui no Brasil sobre as políticas educacionais, né, no nível da União e dos Estados. E aí, a última semana do semestre, ela é uma semana de revisão de conteúdos da disciplina, né? Porque aí fecharam 8 quinzenas. Teve uma semana no começo interdisciplinar, tem uma semana de revisão no final e 7 quinzenas inteiras dedicadas à nossa disciplina. Aí, quando chegar em janeiro de 2017, a gente se encontra de novo aqui em Juiz de Fora, num calendário, conforme a organização da Débora. E aí a gente se encontra de novo aqui em Juiz de Fora para poder ter a fase presencial nossa, né, completando essa formação online que a gente tem. Assunto que aluno sempre gosta de tratar é como é que é a avaliação da disciplina. A gente utiliza fóruns de discussão,
né, durante esse período online. E nós teremos também 2 atividades feitas, atividades avaliativas feitas à distância, na plataforma. Como exatamente serão essas atividades, a gente ainda não sabe, porque isso também está dependendo desse planejamento interdisciplinar, né, com as outras disciplinas que serão oferecidas nesse semestre. Agora, os fóruns de discussão, eles são um espaço muito importante para o nosso contato durante o semestre. A gente ainda não conseguiu encontrar uma outra maneira de conversar enquanto nós estamos longe uns dos outros. Quem trabalha ou já trabalhou com educação à distância, ou já fez algum curso à distância, sabe que há outros recursos. Só que, muitas vezes, eles dependem de estarmos todos juntos na plataforma ao mesmo tempo. Um chat, por exemplo. Né, eu poderia marcar um horário e todo mundo entrava naquele horário. Para a gente poder conversar por escrito, né, naquele momento. Só que, como nós temos, nós todos, realidades de trabalho muito diferentes, tempos de trabalho muito diferentes, né, jornadas, às vezes um recurso síncrono ele é muito difícil de ser realizado. Então, acaba que o fórum fica como um recurso para nós, para poder conversar, exatamente por ser um recurso assíncrono. Eu sempre digo que o fórum ele tem que funcionar, o bom do fórum é quando ele funciona como uma conversa assíncrona, baseada na norma culta, porque todo mundo aí deve ter os amigos ou os grupos de WhatsApp da família, né? Aqueles que nessa época, inclusive, estão todos desmoronando, porque as pessoas estão brigando por causa de política nos grupos de família, né? Acho que em toda família está rolando isso. Só que ali a gente conversa, cada um na hora que pode, mas conversa sem preocupação nenhuma com gramática e ortografia, não é isso? No fórum, a gente tem que ter preocupação com gramática e ortografia. Porque é um espaço de conversa, como eu falei, em que nem todos falam ao mesmo tempo, né? Cada um vai entrando ali conforme o seu ritmo, mas na hora que entra tem que escrever, procurando escrever corretamente. Afinal de contas, é uma conversa numa sala de aula. Então, não só a gente tem que prezar pelo texto correto, mas ele também tem que ser um texto elegante. Né? Não dá para ter a liberdade que a gente, às vezes, tem, né, em outro espaço. Outra coisa que ali tem que acontecer também é que a gente tem que, nesse espaço do fórum, usar regras da BNT. Eu digo sempre para os alunos, e cada vez tenho dito mais, as regras da BNT são um código, uma linguagem. Quem conhece, quem já minimamente introjetou aquelas regras, sabe que aquilo ali é um código. Quando eu leio Teixeira, 2006, P.4, depois de um trecho que está colocado entre aspas, eu sei que aquilo que está entre aspas foi escrito por alguém que tem sobrenome Teixeira. Eu vou ter que ir lá olhar quem é essa pessoa. Eu vou saber que aquele texto ali não é meu, que eu estou usando texto que eu li de alguém. O mesmo acontece quando eu faço uma paráfrase e coloco lá Teixeira, 2006, entre parênteses, com caixa alta no nome. Não é? Então, esse código, essa regra, ele é uma linguagem. E é uma linguagem que, para a gente que estuda, que pesquisa, ele é muito importante porque ele preserva a autoria do que as pessoas fazem. Né? Ideias têm dono, ideias têm valor, ideias têm poder, porque ideias têm a ver com conhecimento, que é uma das fontes de poder hoje em dia. Então, preservar a autoria das coisas é uma maneira de reconhecer o trabalho que a pessoa teve em pensar e escrever aquilo que ela está escrevendo. E outra, nos protege de uma coisa que é crime. Plágio é crime. Volta e meia aparece no jornal alguém sendo exonerado porque cometeu plágio. Já vi isso na USP umas 2 vezes, na UFMG, né? Pessoas são desligadas de programa de pós-graduação porque cometeram plágio. Aqui mesmo isso já aconteceu. Né? Então, eu acho que a gente tem que se habituar
a identificar as fontes de onde a gente traz as informações. Isso vai ser importantíssimo, inclusive, na hora que vocês estiverem fazendo a dissertação de vocês. Estou falando tudo isso para dizer como é que o fórum funciona, como é que ele precisa funcionar. E aí o fórum não é aquele lugar onde eu entro lá, dou um pitaco e desapareço o resto da quinzena, não. É lugar de conversa. Então, eu tenho que ir e voltar, até porque eu fui uma vez sumir, tem um monte de gente lá que já falou uma porção de coisa e eu não estou participando da conversa. E outra, quando eu entro lá, eu tenho que saber o que aconteceu desde a última vez que eu entrei. É como se eu tivesse chegado atrasada numa conversa, as pessoas estão conversando sobre moda e eu caio de paraquedas querendo falar de política ali no meio. Não tem nada a ver, não é esse o assunto. Então, quando a gente chega numa conversa, numa roda de pessoas, a gente não tem que parar um tempo para saber qual é o assunto que está rolando ali, né? Até a gente poder se inteirar da conversa e aí sim participar, a lógica no fórum é semelhante a essa, porque senão a gente acaba falando coisa que não tem nada a ver. Por que eu estou falando tanto do fórum e estou tentando tanto afirmar essa ideia de que ele é um espaço de conversa? É porque o fórum, na nossa disciplina, ele responde a uma parcela importante da pontuação na hora da avaliação. Então, por mais que digam, né, más línguas, claro, de que a nossa disciplina é uma disciplina que produz muita reprovação no mestrado, isso não é verdade. Quem participa das quinzenas, quem está presente nos fóruns, participa da conversa da disciplina, é aprovado. Inclusive porque nós já tivemos tempo de fazer a avaliação da avaliação, né? O que provoca a reprovação das pessoas não é o desempenho delas na prova final do curso ou no trabalho interdisciplinar final do curso. O que provoca a reprovação é o sumiço delas no decorrer do semestre. Né? Aí isso daí é fatal, porque, vocês sabem, a gente tem que se submeter a uma legislação de educação à distância que diz que 51 pontos dos 100 têm que estar atribuídos em atividades avaliativas presenciais. 49 pontos dos 100 distribuídos ao longo do semestre podem estar nas atividades online realizadas pela plataforma. Então, de fórum e de atividade avaliativa, vocês vão ter 49 pontos. Nas atividades presenciais, vocês terão 51 pontos dos 100, né, distribuídos ao longo da disciplina. Falta coisa? Acho que não, né? Acho que eu falei tudo do decorrer da disciplina. Outra coisa, a nossa comunicação ser feita via plataforma é muito importante, a gente adquirir esse hábito. Então, além do fórum, em muitas situações vocês vão ter um fórum de dúvidas para poder esclarecer dúvidas relativas à matéria. Também é possível, né, mandar mensagens via plataforma Moodle, mensagens particulares privativas, e vocês podem usar também disso com frequência para se dirigirem aos agentes de suporte acadêmico, ao Fernando ou a mim. Né? Então, a gente tem como estar conversando, né, a respeito de tudo que for acontecendo na disciplina no decorrer do semestre. Acho que é isso, né? Eu nem sei quanto tempo que eu já falei. Acho que já falei 1h30, não? Aí porque nós temos 1h30 para falar aqui antes do café, por causa da gravação. E eu queria saber também se vocês têm alguma dúvida, algum esclarecimento que vocês gostariam de ter a respeito da disciplina. Fiquem à vontade também para... o que das dúvidas couber dentro do tempo da gravação, acho que não tem problema, porque aí o pessoal do Amazonas também pode, o pessoal de Rondônia pode assistir. Então, eu gostaria de ver se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar. Diga. Essa pergunta é interessante. Por exemplo, quando vocês abrirem
O curso ele sempre funciona de segunda ao domingo, 14 dias depois, né? 13 dias depois. Então, é sempre assim, de segunda ao domingo. Essa lógica de ser quinzenal é porque, com isso, vocês conseguem ter 2 finais de semana, o que pode ajudar vocês na distribuição do tempo de estudo de vocês. Normalmente, a gente abre o tópico, o dia, aquela quinzena lá, na sexta-feira antes. Então, por exemplo, aquilo que eu mostrei para vocês aqui, que vai durar de 29 mais 14, que vocês fazem a conta aí para mim, na verdade, lá para o dia 27, 28, no dia 26, talvez isso já esteja aberto. Então, aqueles alunos que são muito aplicados e que conseguem estar adiantados de uma certa maneira, eles conseguem chegar a ter 3 finais de semana com o conteúdo aberto. Lógico que isso vai sempre criar um final de semana de interseção, estão entendendo, né? Na hora que vocês têm acesso àquele tópico, àquela quinzena, ele estará pronto para vocês. Até porque a atribuição de criar recurso vocês não têm. Cada pessoa tem uma função diferente na plataforma. Conforme a função que ela tem, ela pode ou não fazer coisas. Então, por exemplo, estudantes, que é a função que vocês vão ter, estudantes não criam recursos. Eles participam dos recursos que são criados pelos professores, pela equipe de design instrucional, que fica, né, aqui no CAED. Vocês participam dos recursos que são criados para vocês. Então, na hora que vocês abrirem a plataforma, no dia 29, que vocês entrarem aqui em temas de reforma, o que vai estar lá para vocês é isso que eu estou mostrando aqui. Vai estar o rótulo, vai estar o texto que vocês têm que ler lá do Condé, ou o link para ele, o vídeo, o link para o vídeo, o slide, o fórum no qual vocês vão participar, conforme a turma, né, de que vocês fizerem parte. Nós vamos ter 3 turmas, né, nesse semestre. Então, vamos supor, né, eu sou aluna da turma C, vai aparecer lá para mim, né, o linkzinho para eu poder clicar e entrar no fórum da turma C, onde eu tenho oportunidade de escrever, de participar da conversa com os meus colegas, tá? Então, vocês participam do que tiver montado para vocês. Vocês, na plataforma, também vão poder ver notas, então, vocês terão atribuições de estudantes, né? E aí, conforme a função que cada pessoa desempenha no curso, ela tem funções diferentes. Não sei se eu te esclareci, ajudou? Ótima pergunta, porque tem um negócio aqui, ó. Tem uma coisa aqui que está escurinho aqui, mas que está dando para ver ali? Critérios de avaliação na disciplina. Então, na hora que vocês, assim, logo que vocês entrarem na disciplina, vocês terão acesso a esse arquivo em que os critérios de avaliação já estão descritos. Aí vocês podem passear aqui. Tá vendo? Tem tudo explicadinho ali, quantas vezes tem que entrar, o que tem que fazer, como tem que fazer. Hein? Aqui, ó. Utilização, tem até ali a pontuação de cada critério, cada item dentro da participação do fórum. É porque nessa disciplina todo mundo leu Norberto Bobbio, em defesa das regras do jogo. Então, a gente já explicita as regras do jogo de começo, né? Porque aí todo mundo fica sabendo o que tem que fazer o tempo todo. Ok? Mais dúvidas. Era isso que você queria, não era? Mais dúvidas, diga.
No site da biblioteca da UFJF, quem é da UFJF me corrige se eu estiver errada, no site da biblioteca da UFJF, a gente entra lá, serviços, vai clicando, serviços, normalização, tem lá um manual de ABNT que foi preparado, se eu não me engano, pelas bibliotecárias da universidade para consulta pela comunidade. Então, lá é um lugar que você pode achar. No site da UFJF. Isso, então pronto. Aí, só, no site do PPGP, a colega disse que também já tem as normas. Quando é assim, por exemplo, aqui na universidade mesmo, quando é aluno de graduação, eu recomendo esse do site da biblioteca, porque foi feito com essa finalidade, né, de dar suporte mesmo. Mais dúvidas? Tudo certo? Todos prontos, já com o livro na mão, preparados para começar imediatamente. Acho que é isso, né? Mais alguma coisa, Débora, nessa primeira parte que eu devesse falar? Bom, gente, a minha proposta é que a gente faça um intervalo agora, toma um cafezinho e retorna para a gente assistir um vídeo. Foi uma entrevista dada pelo Martim Carnoy. Está legendado, então dá para a gente acompanhar perfeitamente. E depois a ideia é a gente poder discutir um pouco desse vídeo, discutir também um pouco a respeito de política educacional, aproveitar esse tempo inicial, inclusive, para a gente começar a conversa propriamente sobre a nossa disciplina. Tá ok? Muito obrigada pela presença de vocês.